conta. Só fazer a conta, a redução de dívida é mínima. Um clube com potencial desse, gente, o Corinthians tinha que estar junto com o Flamengo, ali duelando centavo por centavo, para ver quem é o maior faturamento, quem é que ganha mais, quem pode contratar jogador por 15 bilhões de euros na Europa. E seria o padrão. E o Corinthians, há alguns anos, ele estava por cima e o Flamengo lá atolado em dívida, com uma gestão horrorosa. Como é que eles conseguiram transformar o clube? Isso que me impressiona. Porque se os dois estivessem na lama juntos e, de repente, o Flamengo reage, não, um reagiu, o outro, um fez o tratamento para sair da doença, o outro ficou no mesmo lugar, não fez o tratamento. Mas não, um estava em cima, o outro está embaixo, os papéis se inverteram. É realmente impressionante, impressionante. E eu acho que quando chegar, como eu disse, o Vanderlei, as análises, a gente vai ver isso aí, que a dívida não foi reduzida, você vai conseguir pensar alguns números favoráveis, sempre é possível. Como diz Lúcio de Castro, sobre tortura, os números dizem qualquer coisa. Então alguém pode pegar esses números e fazer ali uma interpretação positiva. Mas o cenário é esse, o clube não tem. E isso tudo é sem o estádio. É sem o estádio, ainda tem o estádio, que é uma dívida que o valor ninguém sabe qual é, ninguém consegue. Alguns tentam estimativas para se aproximar e tudo mais, mas não consegue. É incrível, realmente eu acho que o torcedor do Corinthians deveria refletir mais sobre isso, deixar de lado um pouco. Eu sei que é difícil, às vezes, para o cara que é apaixonado pelo clube, ouvir críticas desse tipo, mas pelo bem do próprio clube. Sejam maduros, sejam inteligentes, pensem, gente, por que isso? Porque o potencial do clube é imenso. Como disse o Fausto, tem um estádio que não paga, a dívida vai sendo enrolada. E o detalhe, essa dívida cresceu, isso quem disse não sou eu, o estado dos balanços, cresceu da gestão passada para essa, né? Do outro presidente para esse. Continua ali uma dívida muito elevada. Agora estacionou, mas continua alta. Sem que títulos importantes fossem conquistados nesse período. Porque se você teve títulos, aí o torcedor vai dizer, cara, ganhamos 3 Libertadores, porque, endividou o clube, mas, isso a gente paga depois, tem 3 taças lá. O Cruzeiro foi assim. O Cruzeiro se endividou, mas ele ganhou 2 brasileiros no primeiro momento, depois, quando realmente entrou naquela vibe maluca, né? 2 Copas do Brasil. Eu acho que não vale. Para a situação que está o Cruzeiro, eu não trocaria. E no Cruzeiro nada teria acontecido de diferente se ele não cai. Sim. Por 1 pontinho, 2 pontinhos, sim, aqueles mesmos que foram presos, sim, expulsos, sumiram de Minas Gerais, sim, estariam lá hoje. Sim. O fato de ter caído é que provocou essa, digamos assim, essa mudança radical no Cruzeiro. E você vê o Cruzeiro mesmo virando SAF, olha a dificuldade para sair desse buraco. Parecia fácil, né? Virou SAF, não é assim, não. Porque tem todo um histórico. No caso do Corinthians, eu acho impressionante pelo potencial do clube. É bem o caso do São Paulo, mas eu acho que no caso do Corinthians me chama mais atenção. Porque o Corinthians ele se acomodou, mas eu devo perto de 1 bilhão, fora o estádio. Tá bom. Mas como assim tá bom? Se você faturasse 2 bilhões, eu devo 900 milhões, mas eu faturo 2 bi. Então, peraí, eu consigo pagar isso aqui. E aí tem uma dívida, na matéria do UOL, do Samir, 500 e poucos milhões, dívida de longo prazo, do governo e tal. Eu fiz as contas, sobram uns 400 e poucos milhões. Quanto dessa dívida de 400 e poucos milhões é de curto ou de curtíssimo prazo? Isso não está na matéria ainda, o balanço certamente vai apresentar esse número. E aí os analistas podem explicar melhor. Dívida de curtíssimo prazo é que nem o cidadão, igual comparando, tá, gente? É que nem o cidadão que deve no cartão de crédito, né? Curtíssimo para ter que pagar, você não pagar depois, meu amigo. Os juros de cartão de crédito, quando você vai ver, você está sem cueca, sem roupa, sem nada. O cara levaram tudo seu. A maior roubada que tem é cheque especial e cartão de crédito. Você entrou no cartão de crédito, não pagou na dia da fatura, aquilo é uma bola de neve que leva o cara realmente a quebrar. Qual é o tamanho da dívida de curto prazo? Isso a gente vai saber adiante. Porque são 400 milhões. Se forem muitos, né? Essa é a pegadinha que você tem que pagar amanhã, é um pipinaço. Agora, as dívidas, eu acho que todos os clubes têm isso, e acho normal, dívida que foi refinanciada, que foi parcelada, que está no projeto de pagamento, não é atraso. Não é ninguém batendo na porta, porque há uma programação de pagamento. Tem dívida que serão pagas em 15 anos. Esse é um refinanciamento. Está sendo cumprido? Todo mês paga aquela parcelinha? Está perfeito. Você tira lá a certidão negativa, ela sai liberada, sai com uma ressalva, mas você pode comercializar, fazer aquilo que você quiser, porque você está pagando esse parcelamento. Então, esse é um problema que todos os clubes têm, a sociedade tem, e que é absolutamente aceitável. O problema é que vai vencer amanhã. Como é que está? Está sob controle? Não está? São esses os detalhes que eu acho importantes os balanços mostrarem. É isso. Só para ilustrar, né, no caso do Flamengo, o
Flamengo faturou em 2022, sem venda de jogador, 1.043.254.000. Pela primeira vez o clube superou 1 bilhão, né? Isso não tinha acontecido no futebol brasileiro. A CBF já tinha batido 1 bilhão. A CBF é a CBF, né? Não tem que pagar multa rescisória de jogador, não tem folha de pagamento. O mundo das federações, que é maravilhoso. Foi o 8º superávit em 10 anos. Os únicos anos em que o Flamengo não teve superávit foi 2013, que foi o início dessa reconstrução, e o ano da pandemia, 2020. Eu já falei dessa questão aqui. Tem esse dado que é importante aqui. Entre os times do Campeonato Espanhol, o Flamengo só ficaria atrás do Real Madrid, do Barcelona e do Atlético de Madrid. Só desses 3. O pacote receitas comerciais mais o match day, como chamam, que é o dia do jogo, é todo o dinheiro que você ganha envolvendo a partida, né? Coloca o Flamengo no patamar de Milan, Inter, Newcastle, Leicester, West Ham, Everton e Leeds. Os dois dos 3 maiores da Itália e 5 times da Premier League. Né? E fala aqui do endividamento. Caiu de 279 milhões para 212 milhões. Ou seja, o Flamengo fatura 1 bilhão e pouco, deve 20% disso. O Corinthians tem uma dívida fatura 700 milhões e tem uma dívida de quase 1 bi. Fora o estádio. Isso assim, é muito fácil entender, é muito fácil visualizar o tamanho do problema. E acho que a régua do Corinthians tinha que ser o Flamengo. Eu tenho que estar no patamar desses caras. Eu acho que qualquer gestor do Corinthians deveria pensar assim. Amanhã um cara vai lá, vamos supor que o Corinthians tivesse uma gestão profissional, virasse SAF, entra um campeoníssimo ali, um grande CEO e tal. Qual é a meta que ele tem que ter? A gente falou agora das concorrências das empresas e tudo, né? O X9, quando vaza informação. Não, a meta tem que ser, eu tenho que passar esse cara. Esse cara, todo respeito, o Corinthians não tem que mirar para estar no patamar de outros clubes aqui do futebol brasileiro. Ele tem que mirar para estar brigando com o Flamengo, que são as maiores torcidas. E o São Paulo deveria fazer a mesma coisa também, tá ali brigando junto ali com o Palmeiras, Flamengo, Corinthians. E o Vasco, não falo que o Vasco entrou numa situação que não tinha mais saída, né? Só virando SAF mesmo para ver se consegue ser competitivo, porque acabaram praticamente com o Vasco. Que são as 5 maiores torcidas, né? Com as suas características, né? O Vasco tem uma torcida muito nacional, o São Paulo tem uma torcida muito grande, o Palmeiras também, o Corinthians tem a segunda maior concentrada em São Paulo, onde está o maior poder aquisitivo. Esses clubes todos deveriam estar, não é só Flamengo e Palmeiras, deveriam estar todos eles e outros também, brigando ali, saudáveis financeiramente, fortes, né? Para poder contratar, pagar em dia e tudo mais, mas não é assim. O faturamento do Flamengo é tão expressivo que no levantamento divulgado pela Deloitte, os números rubro-negros, que a gente está apontando aqui, que o Mauro trouxe, colocariam o Flamengo entre as 30 maiores receitas do futebol mundial. Então são números bem expressivos. É claro que a gente admira bastante a palminha do Vanderlei, sim, mas o Corinthians não está merecendo, Bruno Prado, não está merecendo aplausos, essa gestão aqui, pelo menos financeira, pelo que a gente acompanha do balanço dos clubes. Nem financeira e nem esportiva, né? Porque o último título do Corinthians foi o Paulista de 2019. Tirando estadual, o último título foi o Brasileiro de 2017, né? Nós estamos em 2023, então não é um time que está ganhando títulos. Até o meio de 2021 era um elenco bem fraco. E aí no meio de 21, o time do meio para baixo da tabela fez contratações de jogadores mais caros, mais famosos, né? Chegaram ali ao mesmo tempo Roger Guedes, Juliano, Renato Augusto e William. Depois chegou o Paulinho, depois no meio do ano passado chegou o Yuri Alberto, chegou o Balbuena. E segundo a diretoria, eles também dispensaram vários outros, então a folha salarial não subiu tanto, é o que diz a diretoria, mas é fato que não consegue ter um bom desempenho em campo, né? Pelo menos não é um time que luta por grandes títulos com frequência e não melhorou nada também na parte financeira. E pior que, até um assunto que a gente falou ontem ou anteontem, a parte política do clube, ela é meio alheia a isso. Esse ano vai ter eleição no Corinthians, como vai ter no São Paulo também. E no Corinthians, assim, o mesmo grupo está no poder há muito tempo e o risco que tem de perder, e não digo que a oposição seja melhor, até provavelmente nem deve ser, mas a questão ali é que uma parte do grupo não concorda com um possível candidato e quer outro. Então, é uma coisa, ao mesmo tempo que o desempenho esportivo não vai bem e o clube segue numa situação difícil financeira, na política do clube é uma coisa meio à parte, assim, é uma coisa meio que, é porque eu quero outro candidato, não quero aquele, não tem muita influência em eleições, na parte política do clube, o desempenho nem esportivo e nem financeiro, é quase que um mundo à parte. E para se ter uma noção desse levantamento aqui que eu trouxe, da Deloitte, dentro do Campeonato Espanhol, o Flamengo só fica atrás do Real Madrid, que é o segundo do levantamento, do Barcelona, que é o sétimo, e do Atlético de Madrid, que é o 12º colocado. Então, se o Flamengo competisse na Espanha, ele teria o 4º maior faturamento, só atrás dos grandes aqui, né, que a gente conhece bem, Real Madrid, Barcelona e Atlético de Madrid. A gente também tem um balanço do Palmeiras,
O Palmeiras tem 265 milhões, né? 265 milhões de reais a receber por negociações de seus jogadores no futuro próximo. É um levantamento da Deloitte. Deloitte, perdão. Eu até cheguei a consultar aqui a produção e a coordenação para checar direitinho como é que chamava essa empresa de consultoria. Antes da gente falar do balanço do Palmeiras, rapidinho, break na Rádio Jovem Pan, já voltamos com o Bate Pronto para você. Seguimos aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, falando sobre o balanço dos clubes. Deixe o seu like. Vamos todos juntos aqui no Bate Pronto, sextou com o Bate Pronto da Jovem Pan. Falando agora do balanço do Palmeiras. Como eu disse, o Verdão tem 265 milhões de reais a receber por negociações de seus jogadores no futuro próximo. Os números foram apresentados nesse balanço financeiro. Boa parte dessa quantia é da transferência do Endrick para o Real Madrid. E jogadores que já deixaram o clube, como Bruno Henrique, Gabriel Veron, Vitor Hugo, Borja, ainda vão render mais alguns milhões nas contas do Palmeiras. O Borja que foi vendido para o River Plate em definitivo, né? E a gente sabe, pagamentos aí a prazo. Os números apresentados nesse balanço não necessariamente vão cair integralmente neste ano. No caso do Endrick, por exemplo, o Real Madrid vai pagar essa quantia em 2 parcelas, sendo a segunda em 2024, quando ele vai se apresentar ao Real Madrid. Em contrapartida, o Palmeiras tem a pagar nos próximos anos 295 milhões de reais em transferências, incluindo aquisições de direitos econômicos, comissões e mecanismo de solidariedade. Os principais valores a serem pagos em negociações internacionais são Flaco Lopes, quase 23 milhões de reais, Bruno Tabata, quase 21 milhões de reais, Piquerez, 15,6 milhões de reais, Atuesta, quase 12 milhões de reais e Murilo, 8 milhões de reais. Quer dizer, a ser paga... metade do que lucrou, né, com a venda dos jogadores. 200 e poucos milhões, 100 e poucos milhões é a metade aí. E o Murilo, a gente percebe aqui, o Murilo e o Piquerez, né, são os dois jogadores que atuam com frequência no time titular, são titulares do Palmeiras, né, dessa lista toda das negociações, porque o Flaco Lopes está num processo de adaptação, o Atuesta, eu acho que ainda não deu certo, não funcionou, não sei nem se vai dar certo ainda, né, e o Bruno Tabata, que também está chegando agora, chegou no segundo semestre do ano passado, tem uma lesão, não está jogando. O balanço do clube foi aprovado pelo Conselho Deliberativo em reunião nesta quinta-feira com superávit de 18 milhões de reais. O documento ainda mostrou que o Verdão, enfim, terminou de pagar o acordo de 50 milhões de reais pela contratação de Wesley, que se aposentou agora esses dias. Beleza. Ocorrido em 2012, que o Palmeiras fez ali a iniciativa Wesley, né, a vaquinha. A gente já está voltando na Rádio Jovem Pan, vou querer ouvir o Vanderlei Nogueira, o Fausto Favara, o Bruno Prado sobre esse assunto. Também um detalhe interessante sobre esse balanço do Palmeiras, eu que cubro o dia a dia do clube, é que nesse balanço apareceu a aquisição de direitos econômicos de 2 atletas do Querétaro do México, né? Se não me engano, o Ronaldinho Gaúcho jogou por esse clube. Jogou. O Palmeiras adquiriu direitos econômicos de 2 atletas. Os nomes não foram revelados, tá? Mas é algo semelhante, por exemplo, que aconteceu na negociação pelo Flaco Lopes. Agora sim, estamos de volta à Rádio Jovem Pan, falando do balanço financeiro do Palmeiras, superávit de 18 milhões de reais. O Verdão que tem a pagar nos próximos anos 295 milhões de reais em transferências e vai receber 265 milhões de reais em vendas. A maior parte dessa quantia é a venda do Endrick. E a gente citou aqui vários nomes: Flaco Lopes, Tabata, Piquerez, Atuesta, Murilo. E eu estava citando aqui mais um detalhe, é que no balanço do Palmeiras consta a negociação, a aquisição de 2 direitos econômicos, de 2 atletas que jogam no México, no Querétaro do México. Clube que o Ronaldinho Gaúcho chegou a jogar. Mas assim, o Palmeiras não revelou o nome desses 2 atletas. Só lembro aqui que quando o Palmeiras foi comprar o Flaco Lopes, ele chegou a fazer isso, né? Ele adquiriu os direitos econômicos e depois partiu para a negociação. Vanderlei Nogueira, Palmeiras no azul, podemos colocar dessa forma. Né? Então, Pedro, a exemplo dos outros clubes, eu não conheço os balanços e também um detalhe importante, as pessoas que eu consultei não tiveram acesso aos balanços integrais dos clubes. Com relação ao Palmeiras, o que eu ouvi foi o seguinte: em se tratando de um clube de futebol, é aquilo que você acabou de falar agora, é um clube que está com os números absolutamente sob controle. É isso que eles dizem, que não conhecem integralmente o balanço.
mas pelas informações que transpiraram e também sobre outros balanços, mas do Palmeiras, eles entendem que em se tratando, essa é a observação de quem conhece, em se tratando de um clube de futebol, os números estão sob controle. Eu acho isso muito legal para o Palmeiras. Eu acho que vale uma bela valorizada no Paulo Nobre, hein? Porque foi a grande virada do time do Palmeiras em todos os aspectos, né? Dentro e fora de campo. Ele colocou o Palmeiras numa situação confortável hoje. Óbvio que com um belíssimo trabalho também da Leila, do Gagliotti, porque o Gagliotti talvez não tivesse o poder que a Leila e o Paulo Nobre tinham financeiramente, mas ele soube dosar e manter um equilíbrio muito bom financeiro no time do Palmeiras. E o Palmeiras fazendo bons negócios. O Palmeiras, óbvio que o Palmeiras esperava de algumas peças, eu vou citar um exemplo para você, o Patrick de Paula, por exemplo, nesse balanço aí, a ideia do Palmeiras inicial seria vender ele para a Europa. Sim. Ele seria um jogador de potencial para o futebol europeu. Gabriel Menino é outro jogador que eles têm como ideia. Eu não sei se tem mais, né, Pedro, mas é porque o tempo vai passando e ele vai sendo desvalorizado. Mas o Palmeiras, além de tudo, o Palmeiras fez o mais importante. O Palmeiras mexeu com a sua base, que é onde traz dinheiro. E está muito claro aí nos números, né? Então, assim como o Flamengo serve como exemplo, o Palmeiras também serve como exemplo. 2 grandes exemplos do futebol brasileiro.